Após o jogo, 1-1 contra o Vitória no Maracanã, um vacilo do time no final, um monte de um time repleto de volantes na entrada da área, não sei como aquela bola cruza ali a entrada e o cara chuta. Absurdo. Teve um lance do Arias, que ele puxa um contra-ataque, o Fluminense ficou de contra-ataques no segundo tempo. Acho que o Fluminense teve uma postura muito recuada, né, com 3 ou 4 volantes no segundo tempo. Acho que o Fluminense poderia ter avançado mais as linhas ali no segundo tempo, quando teve espaço para isso, porque o Vitória se entregou, né, partiu para dentro do Fluminense no segundo tempo em busca do empate. Teve esse lance duvidoso, pênalti, parecia pênalti, né? O Arias, ele cortou o jogador do Vitória, puxou ele pela camisa. Era para marcar aquele pênalti, o árbitro não marcou. Aí o Renato deu uma entrevista, deu a coletiva, né? Após o jogo, ele falou na coletiva que deram a CBF dá uma Ferrari pro Steve Wonder pilotar. Daí o jogador, ele fala que o jogador do Vitória quase arrancou a camisa do Arias e levou para casa, criticou a CBF. O Arias também, após o jogo, falou que ele não é de se atirar, ele é de continuar na jogada, e realmente é isso. O Arias, ele não é de se jogar, não é de simular, dificilmente ele é derrubado. Naquele lance ali seria natural que o Arias finalizasse. Então, pênalti, o árbitro não deu. Mas o meu questionamento, e para evitar um chororô, né, um choro por parte do Fluminense, o Fluminense teve o jogo para decidir, principalmente nos pés do Canóbio, que é um jogador que eu não sei porque o Renato ainda insiste com a escalação dele. Não é só o Renato, né? O Mano Menezes também sempre escalava o Canóbio. E ele parece que deu uma enganada na gente naqueles jogos contra times pequenos do Campeonato Carioca, times questionáveis. Ele acabou enganando a torcida nisso aí. Ele vai até muito bem próximo da entrada da área e finaliza, termina muito mal os lances. E você tem opções bem mais interessantes. O Keno, porque o Keno não está entrando mais? E o Keno tem sempre entrado bem. São 2 jogos que o Keno não entra. E o Keno tem essa parte final do lance ofensivo que ele termina muito bem, com drible, 1 contra 1. Achei até estranho, porque o Renato fez até elogios ao Keno na última partida que ele atuou, falando que o Keno é muito bom no 1 contra 1, no drible. Depois ele esqueceu o Keno. Tem até o Serna também, que entrou no segundo tempo, que pode jogar ali pelo lado esquerdo. Eu não sei porque da insistência do Renato com o Canóbio. Mas voltando ao assunto do pênalti, o Candanse, é assim o sobrenome dele, o árbitro que apitou Fluminense e Vitória, foi aquele mesmo árbitro que o Mário xingou de tudo quanto era nome, falou que ele não apitaria mais jogos do Fluminense. O cara apitou. Ué, cadê a representação na CBF? Cadê o posicionamento do Fluminense na CBF? Quando você diz que o cara não vai mais apitar jogos do Fluminense, o camarada apita e deixa de marcar um pênalti, com que cara o presidente vai a público questionar a arbitragem? Esse mesmo presidente, que assim como todos os outros presidentes dos clubes, votaram para a eleição do Edinaldo, que é o presidente da CBF. O que cara o Mário Bittencourt vai à imprensa? Ele não foi ainda, eu acho que ele nem vai reclamar do Candanse, da arbitragem dele, por ele não ter marcado o pênalti, depois de ter xingado ele, de ter o nome dele na súmula e dizer que o camarada nunca mais apitaria um jogo do Fluminense. Não tem cara para isso. Eu não teria essa coragem de reclamar. Como é que o cara apita um jogo do Fluminense? E como é que eu reclamo da CBF se eu ajudei, se eu colaborei, se meu voto estava lá para aprovar, para eleger o Edinaldo, depois de tantos problemas, questionamentos do Edinaldo? A CBF virou uma bagunça, já era uma bagunça, ficou muito mais bagunçada desde que o Edinaldo assumiu. Tá na cara que o Edinaldo não sabe nada de futebol brasileiro.
Tá lá, veio da Federação da Bahia, não sei onde surgiu o Edinaldo. João Avelange, a gente sabe. Ricardo Teixeira a gente conhece. Mas de onde surgiu essas figuras aí que comandam o futebol brasileiro? Porque sai chefe, entra chefe da arbitragem e a arbitragem continua a mesma? Porque a arbitragem nacional não é profissionalizada? Porque o árbitro tem mais de um emprego para sobreviver? Porque o camarada é punido num jogo, é afastado e 2 jogos depois ele volta a trabalhar como se nada tivesse acontecido? Aí o presidente do Fluminense vai fazer o quê? Vai falar o quê? Então eu fico até constrangido de reclamar da arbitragem. E até o Arias falou isso na entrevista após o jogo, que ele falou assim, mas depois continua a mesma coisa, nada muda. Nada muda, irmão. A gente vai reclamar da arbitragem agora, de um pênalti não marcado. Daqui a pouco o Candança está apitando de novo o jogo do Fluminense. E quando não é o Candança, é o Walter Pereira Sampaio, sei lá, tanto Wilson Pereira Sampaio, daqui a pouco essas figuras aí que apitam, não gosto nem de lembrar o nome desses árbitros, cada um pior do que o outro. Cada um, os técnicos brasileiros que são tão ruins que tem que vir um português, um argentino para ganhar alguma coisa aqui, pensando em Ancelotti, pensando em Mourinho, pensando em Jorge Jesus, porque os técnicos brasileiros tudo no mesmo nível para baixo, e a arbitragem é a mesma coisa. Tem como você... me diz um árbitro bom para apitar o jogo? Me diz um árbitro bom na Federação Paulista, Gaúcha, Carioca, de onde for. Não tem. É tudo a mesmo, bota tudo no mesmo saco. O Fluminense foi prejudicado hoje, o Fluminense foi prejudicado em outras partidas e vai continuar sendo prejudicado. Só quem não é prejudicado, vocês sabem muito bem quem é, né? Tem mais dinheiro, tem mais representação na CBF, que é protegido pela CBF, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Do resto, amigo, todo mundo sofre na mão desses árbitros aí. Mas tinha que fazer a parte dele dentro de campo, que é o que? Ganhar o jogo. É o Canóbio debaixo da trave, chutar e fazer o gol. É o Fluminense não dar aquele mole ali na ponta direita, ali no lado esquerdo, ali do lado do René, e com um time com 4 volantes dentro de campo. É isso que não pode acontecer. O que não pode é o Renato insistir na escalação do Canóbio. O que não pode é você trazer um meia armador lá do Paraguai, sai o Ganso e entra o Nonato. Porque o Lescano não joga? Porque gasta dinheiro com um jogador paraguaio para jogar no meio de campo, que tem qualidade, e ele não entra em campo? Porque o Keno é esquecido? Porque o time recuou tanto no segundo tempo? Tá? Tem coisas muito boas acontecendo desde que o Renato chegou. Mas esses erros, essas teimosias, não podem persistir, porque botam por terra um trabalho que está sendo bem feito. Não é para o Fluminense perder 2 pontos em casa por vitória. Me desculpe. Se você tem um meio armador ali, ele poderia muito bem ter colocado o Arias no meio de campo. Aí colocava mais um atacante pelo lado do campo, ou trazer o Arias ali para o meio, o Arias substituir o Ganso. O Ganso está cansado, ou você bota o Arias ou você bota o Lescano. Você não bota mais um volante jogando em casa contra o Vitória da Bahia, chamando o Vitória para dentro do seu campo. Foi isso que aconteceu. Vamos propor o jogo. O time não estava propondo o jogo, o time não estava sendo ofensivo, o time não estava criando oportunidade, criando chance, não estava bonito ver o Fluminense jogar. Por que esse segundo tempo? Aí a gente pega e joga tudo na conta da arbitragem. A arbitragem, depois de ficar reclamando, chorando na coletiva. Porque não deram o pênalti. Vamos reconhecer os nossos erros. Não dá para tomar um gol aos 44 minutos jogando em casa, com um time repleto de volante, com o time todo na defesa. Não dá, é inadmissível. Aí abafa esses erros para falarem de arbitragem. Edinaldo, presidente. Chefe da arbitragem, muda os nomes, continua a mesma merda. Os árbitros são um pior do que o outro. Mas a gente não pode dar esses vacilos.
Tem que matar o jogo. Se vai jogar todo mundo na defesa, não pode dar esse vacilo que deu aos 44 minutos. Pensar um pouquinho. Por que sai Ganso e entra o Nonato e não entra o Lescano? Porque o Arias não vai pro meio de campo então? Ele estava jogando no meio de campo, estava até jogando bem, porque agora não é mais essa ideia. Porque o Canóbio continua como titular ali da ponta esquerda. Então não podemos abafar um erro por causa do erro de outra pessoa. Porque isso aí aconteceu nesse jogo contra o Vitória, erro da arbitragem vai acontecer no jogo contra o Botafogo também, cara. O Fluminense não tem representação na CBF. O Fluminense não manda em nada na CBF. É vergonhoso a postura do Fluminense na CBF. E acho até vergonhoso reclamar depois da eleição do Edinaldo e por causa de um árbitro que foi dito pelo presidente do clube para todo mundo que não apitaria mais jogo do Fluminense, está lá apitando. Vai reclamar do quê? Deixa o like, se inscreva. Até o próximo vídeo. Flui!